uma questão bem mais direta, tá? Como eu gosto de questão assim, sem muito texto, mas faz parte, a gente tem que se deparar e confrontar todo tipo de questão que nos é apresentada. O que, que ela quer aqui? Nas hemorragias traumáticas de face, um local muito envolvido é o plexo de Kilsenbach, localizado no palato mole, septo nasal, espaço pterygomaxilar ou seio maxilar. Então, basicamente, ele quer saber o que essa região chamada de plexo de Kilsenbach está aonde. Tem que saber o que é um plexo de Kilsenbach. Para quem nunca leu, estudou sobre, só resta o chute, né? Então, vamos desvendar essa questão novamente. Quem é do Bucaprov já está exausto de saber. Eu falei muito sobre o plexo de Kilsenbach em anatomia, eu falei muito sobre o plexo de Kilsenbach em trauma. Então, é uma área muito importante, tanto para nossa prova quanto para o futuro, como bucomaxilo de vocês depois, né? Todo mundo vai se deparar com epistaxes, com sangramentos nasais. Então, aqui eu já dou a resposta. É uma região, plexo de Kilsenbach, é uma região anterior e inferior do septo nasal, onde várias artérias da fossa nasal se convergem e se fundem, se anastomosam. Então, as artérias da fossa nasal, várias delas por si só já sangram muito. Etimoidal anterior, etimoidal posterior, artéria esfenopalatina, que é um dos ramos terminais da maxilar interna. Essas artérias sozinhas já sangram muito. Então, imagina quando essas artérias se fundem e formam um plexo. Qualquer pancada ali faz com que sangre muito mesmo. Então, quem já viu um paciente tendo uma epistaxe, o que é epistaxe? Sangramento nasal, sabe que é um sangramento bem abundante. Então a gente tem que conhecer essas regiões onde a maioria dos sangramentos nasais começam. A área de Kilsenbach é também chamada de área de Little. Ela é o plexo anterior, ela é o plexo da frente. Então qual é a importância clínica disso? Quando o paciente está tendo uma epistaxe, um sangramento nasal, esses sangramentos oriundos do plexo de Kilsenbach, geralmente a gente consegue tratar simplesmente com um tamponamento nasal anterior. Pode ser feito com vários materiais, com cadarço, com gaze. Não vem ao caso agora, tá? Isso é mais a fundo na técnica. Mas qual é a importância disso? Nem sempre esse sangramento vai vir do plexo de Kilsenbach. A título de curiosidade, a gente tem um segundo plexo aqui atrás, um plexo posterior, chamado de plexo de Woodruff's. Qual é a importância disso? O paciente chegou no teu pronto-socorro, no teu hospital, com muito sangramento nasal. E aí, tu inocentemente só lembrava do plexo de Kilsenbach aqui na frente. Tu foi lá e tamponou nasal anterior do teu paciente. Mas ele seguiu sangrando, cuspindo sangue, se afogando com sangue. O que significa? O paciente está tendo uma hemorragia não pelo plexo anterior, ele está tendo uma hemorragia agora pelo plexo posterior de Woodruff's. Então, a gente, nesse caso, vai ter que fazer o que a gente chama de tamponamento nasal posterior. É uma manobra técnica um pouco mais elaborada, tá? Mas a gente tem que saber, são manobras que salvam vidas. O paciente pode ter uma hemorragia bem considerável, entrar em choque hipovolêmico, por perda sanguínea de um trauma nasal, por incrível que pareça. Então a gente tem que saber quais são as duas áreas potenciais de hemorragia do septo nasal, de hemorragia da fossa nasal. Plexo anterior, plexo de Kilsenbach, plexo posterior, plexo de Woodruff's. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já resolve a questão tranquilamente. De onde saiu, né? O que é oriundo da onde o plexo de Kilsenbach? A gente sabe, a gente viu, a gente estudou, que é uma região oriunda do septo nasal. Mais especificamente, região anterior, antero-inferior do septo nasal, certo?